Olá! Hoje vamos mergulhar numa das maiores contradições do nosso Serviço Nacional de Saúde, a realidade dos técnicos auxiliares de saúde. São, como vamos ver, absolutamente essenciais para que qualquer hospital funcione, mas, ao mesmo tempo, continuam a ser uma das classes profissionais mais invisíveis e, francamente, desvalorizadas de todo o sistema. Esta frase acho que capta na perfeição a essência do trabalho deles. Estão lá a toda a hora, nos corredores, nos quartos, nos momentos de maior vulnerabilidade, de dor, de solidão, a garantir que o sistema não para. Bem, vamos a fundo nisto. Então, para termos uma ideia da real dimensão deste problema, a primeira coisa a fazer é perceber quem são, afinal, estes profissionais e qual é o seu papel. Um papel que é, como o nome indica, fundamental. A definição oficial. Bem, ela cobre as funções básicas, claro. A higiene, o conforto, a alimentação. Mas a realidade do dia-a-dia vai muito, mas muito para além disto. São eles que preparam um material estéril para uma cirurgia, que assistem em momentos absolutamente críticos e que são tantas e tantas vezes a primeira voz de conforto que um doente ouve. E atenção, não estamos a falar de um grupo pequeno, de todo. São quase 30 mil profissionais. Isto faz dos técnicos auxiliares de saúde o segundo maior grupo profissional do SNS, logo a seguir aos enfermeiros. A sua dimensão, por si só, já mostra a importância estrutural que têm. E esta metáfora é perfeita para ilustrar a sua posição. Eles são os alicerces, são literalmente a base sobre a qual toda a pirâmide de cuidados de saúde assenta. Médicos, enfermeiros, todos dependem do trabalho deles. Mas, e aqui está o grande paradoxo, são tratados como se fossem a parte mais descartável de todo o sistema. Esta invisibilidade não surgiu do nada, não aconteceu por acaso. É, na verdade, o resultado de décadas de decisões administrativas que, passo a passo, foram esvaziando a profissão, retirando-lhe valor e, acima de tudo, identidade. Se olharmos para a evolução dos nomes, vemos uma tentativa de profissionalização. Passaram de Senhora do Chá, uma designação informal, para auxiliar de ação médica. Mas o golpe mais duro, o ponto de viragem, veio em 2008. Nesse ano, a carreira deles foi simplesmente extinta. Foram integrados numa categoria genérica, a de assistente operacional, e de repente foram misturados com a pessoal que não tinha qualquer função clínica. E este é o ponto crucial a reter. Não foi só uma mudança de nome. Foi, na prática, apagar uma identidade profissional. Pensem nisto. Quem prestava cuidados diretos aos doentes passou a ser, legalmente, indistinguível de quem tratava da jardinagem ou da manutenção do edifício. Foi aqui que começou uma longuíssima batalha pelo reconhecimento que só viria a ter a sua primeira grande vitória em 2023. Vamos agora saltar da história para a realidade de hoje. Porque, apesar de terem recuperado um nome, as condições de trabalho continuam a ser, bem, extremamente duras e, em muitos casos, simplesmente insustentáveis. Ora, o que temos aqui é um contraste gritante. Para ser técnico auxiliar de saúde é exigida uma qualificação de nível 4. Isto significa o 12º ano mais um curso profissional. Portanto, há uma exigência de formação. No entanto, quando olhamos para o salário base, ele fica a menos de 50 euros do salário mínimo nacional. É uma desigualdade que mostra, sem margem para dúvidas, uma desvalorização sistémica. A sobrecarga de trabalho é brutal. E este exemplo do Hospital de São José é muito claro. Enquanto um enfermeiro tem, em média, 5 doentes a seu cargo, um único técnico auxiliar de saúde pode ter mais de 30. A pressão, tanto física como emocional, é imensa. E as consequências disto são devastadoras. 81% reportam sofrer de burnout. Quase 3 em cada 4 trabalham horas extras sem receber um cêntimo por isso. E talvez o dado mais alarmante de todos, quase metade já pensou em abandonar a profissão. Estes números não são sustentáveis, nem para os profissionais, nem para o próprio SNS. E por trás de cada número, de cada estatística, há histórias humanas. Este é o testemunho real de Daniel, um técnico que, sozinho, às 3h30 da manhã, encontrou um doente em perigo de vida. Foi a sua competência, a sua rapidez de ação que o salvou. Isto numa situação de falta de pessoal extrema que coloca vidas em risco todos os dias. Perante um cenário como este, a luta pela dignidade tornou-se, claro, inevitável. Uma luta que não é apenas por melhores salários ou melhores condições, é uma luta pela própria alma da profissão. A recuperação do nome Técnico Auxiliar de Saúde em 2023 foi, sem dúvida, um passo de gigante. Devolveu-lhes uma identidade. Mas todos eles sabem que foi apenas o começo. Agora a luta é para que esse nome venha acompanhado de respeito, de condições dignas e de um reconhecimento que seja real e não apenas simbólico. E é também muito importante uma luta para terem a sua própria voz. Durante anos foram outros a falar por eles.
Agora, eles lutam para contar a sua própria história, nos seus próprios termos, para garantir que as suas experiências não são silenciadas, ou pior, distorcidas. E esta luta deles leva-nos diretamente a pensar no futuro. As exigências que fazem não são apenas setoriais, não são apenas para eles. São, na verdade, um roteiro para um Serviço Nacional de Saúde mais seguro e mais humano. Para todos. As reivindicações são muito claras, muito estruturadas. Querem uma ordem profissional para regular a profissão e garantir a qualidade. Uma tabela salarial justa que reconheça a qualificação e o risco. Rácios seguros de doente por técnico. Um modelo de trabalho de cooperação entre equipas em vez de subordinação. E, um ponto crucial, tolerância zero à contratação ilegal de pessoal sem as qualificações exigidas. E assim, terminamos regressando à imagem inicial. Dignificar estes profissionais não é uma despesa, é um investimento. Um investimento na segurança de todos nós. E a questão que fica no ar e que nos deve fazer pensar é esta. Se continuarmos a ignorar os alicerces, se a base da pirâmide ceder, o que é que vai acontecer a todo o edifício do Serviço Nacional de Saúde?